os chamados mais fascinantes da Bíblia que desafiam os teólogos. Era uma vez, em um tempo repleto de possibilidades, quando o mundo era moldado pela mão do Criador. As estrelas brilhavam como amuletos no vasto céu noturno, enquanto as árvores sussurravam histórias antigas, revelando os sonhos de Deus. Nesse cenário magnífico, ele decidiu chamar alguns corações extraordinários para compor sua narrativa divina, escolhendo aqueles cujas histórias ecoariam através dos séculos e se tornariam faróis de esperança para as gerações futuras. Assim, na pequena aldeia de Belém, nasceu Davi, um jovem pastor famoso por seu talento com a lira e seus olhos que contavam histórias. Ele passava seus dias cuidando de ovelhas, em comunhão com a natureza e imerso em meditação sobre os mistérios divinos que envolviam a vida e a fé. Certa noite, enquanto protegia seu rebanho sob a luz suave da lua, Davi ouviu uma voz suave, como uma brisa leve que acaricia o rosto. Era Deus falando: "Davi, você será um grande rei, um líder para meu povo." Davi olhou ao redor, certo de que Deus se referia a outro. Sentia-se pequeno, desprovido de experiência ou coragem. Naquela noite, a solidão das montanhas entre as estrelas deveria ser acompanhado por epicentros de grandeza, e ele se perguntava como sua vida insignificante poderia alinhar-se a tal destino tão grandioso. Mas a voz continuou a ressoar em sua mente: "Eu estarei com você e o ensinarei a ser um homem segundo o meu coração." Aquelas palavras eram uma promessa, uma convocação para um propósito maior do que ele próprio poderia esperar. Um turbilhão de emoções invadia o jovem pastor enquanto ele balançava a cabeça em descrença. Iniciava uma jornada de fé, questionando: "Pode alguém como eu, tão insignificante, ser chamado para uma tarefa tão grandiosa?" Era um dilema que muitos enfrentam ao longo de suas vidas, o chamado do céu se chocando com a dura realidade terrena que nos cerca, repleta de dúvidas e inseguranças. Enquanto isso, em outra terra que pulsava de riqueza e opulência, vivia Esther, uma jovem judia que, em meio a um palácio resplandecente, se sentia distante de sua verdadeira identidade. Sua vida, embora recheada de riquezas, era acompanhada de uma dúvida constante que a consumia: quem sou eu além da rainha? Um dia, Mordecai, seu primo, veio até ela, com urgência nos olhos que refletiam a gravidade da situação. "Esther", disse ele, "você precisa se levantar e falar pelo seu povo. O povo judeu está ameaçado por Amã. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à realeza?" As palavras de Mordecai atingiram Esther como um raio, iluminando a escuridão que a envolvia, trazendo à tona sua identidade e propósito. O coração de Esther disparou ao perceber a real ameaça que pairava sobre sua nação. Ela sabia que desobedecer ao rei poderia significar a morte, e esse pensamento a atormentava. Mas e se eu falhar? E se não passar na prova? O dilema a consumia e ela se via aprisionada entre o desejo de proteger aqueles que amava e o medo das consequências de suas ações. Mas Mordecai, sábio e confiante, lembrou-a de que Deus estava com ela, independente do resultado, ressaltando a importância de fazer a escolha certa numa hora crítica. Davi e Esther, em suas jornadas, não apenas enfrentaram demônios pessoais e dúvidas profundas, mas também se depararam com situações que demandavam coragem e uma fé inabalável. O chamado divino não se baseia apenas em habilidades ou no quão relevante alguém pode parecer no contexto social. Ao contrário, é impulsionado pela fé e pela coragem, que desafiam a lógica e a compreensão humana, levando os escolhidos a agirem em momentos de crise. A vida nunca foi perfeita e os desafios eram muitos, mas a certeza de que Deus agia em seus corações e circunstâncias era seu firme alicerce. Afinal, Deus utiliza os insignificantes para realizar feitos grandiosos. O agora famoso rei Davi não se tornou um guerreiro destacado apenas por sua força ou pela destreza com a espada. Ele se destacou pela poderosa intervenção de Deus em sua vida. Ao derrotar o gigante Golias, ele não apenas se tornou um líder, tornou-se uma inspiração vivente para muitos, um símbolo de que a fé, quando bem direcionada, pode mover montanhas. As histórias de Davi e Esther entrelaçaram-se em uma rica tapeçaria que ecoou por gerações, tingida de resistência e esperança.
criança. Nos palácios ou nos campos, ambos aprenderam que o chamado de Deus é como um mapa do tesouro, escondendo não apenas recompensas, mas também oportunidades para crescer, evoluir e impactar vidas. As adversidades que enfrentaram tornaram-se os degraus para seu fortalecimento espiritual e seu crescimento pessoal. Após vitórias significativas, a fé de Ester foi testada. Diante do rei, quando ele a interpelou sobre o que desejava, com coragem e determinação, ela se posicionou, revelando sua verdade e arriscando tudo pela salvação de seu povo. Essa coragem não apenas alterou as marés contra os opressores, mas também trouxe poderosas revelações sobre o amor de Deus por sua criação. O ato de Ester não foi meramente político, mas uma manifestação do propósito divino que se desdobrava diante de seus olhos, um testemunho de que o verdadeiro poder reside na vontade de agir em favor dos necessitados. Após momentos difíceis, a fé de ambos foi posta à prova, porém, nas horas mais sombrias da existência, quando tudo parecia estar perdido, tanto Davi quanto Ester encontraram força em seu chamado superior. Davi, enfrentando não apenas adversários visíveis, mas também os fantasmas de suas inseguranças, aprendeu a confiar na voz do Senhor. E Ester, mesmo em meio a riquezas, descobriu que seu valor não estava em coroas, mas na capacidade de servir e proteger seu povo, tornando-se uma verdadeira heroína e uma luz na escuridão. Assim como o pôr do sol tinge o céu de laranja e vermelho, a história de Davi e Ester não terminou em desespero, mas emergiu com vitória e propósito. Eles não apenas ouviram, mas viveram seu chamado, mostrando que cada vida tem o potencial de mudar a história, basta dar um passo à frente em fé. É um convite a todos nós, você está ouvindo seu chamado. Os desafios podem parecer como Golias ou a ira do rei, mas lembre-se, a força para superar vem de Deus. No final, o que importa não é apenas a resposta às circunstâncias externas, mas sim sua resposta à sua voz. Portanto, seja audacioso, descubra o que seu coração realmente deseja e siga em frente. Este é o legado de Davi, Ester e de todos que acreditaram que o chamado de Deus pode transcender limitações e transformar vidas. Não importa quão difícil pareça o caminho, a jornada de fé é iluminada pela luz celestial e pelo propósito divino. A história não termina aqui. Queremos saber como a influência de Davi e Ester impacta a sua vida. Se a história deles o inspirou e você deseja explorar mais sobre a fé e o chamado divino, não hesite, clique em curtir e inscreva-se no nosso canal do YouTube para mais conteúdos que exploram as profundezas da fé e o poder transformador do chamado que todos nós recebemos. Junte-se a nós na jornada dessa incrível descoberta de fé e história.